Geralmente os irmãos sabem que eu sigo uma sequência aqui nos cultos, né? Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 24, né? Mas hoje eu quero falar dessa esperança. Porque se a esperança de estar com Cristo, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição, que é a força para nós passarmos tudo aqui, amém? Tudo, qualquer dificuldade, seja um sofrimento de doença, seja um sofrimento de luto, seja um sofrimento de desemprego, seja um desânimo, né? Você sabe que no final você tem uma esperança que é muito superior, amém? Então eu quero começar olhando Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18 a 25. E note bem o que vai dizer aqui, Romanos 8, 18 a 25. Porque para mim, Paulo falando, então para mim, para você, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? E sendo ali foi uma pessoa salva, a glória também será revelada nela. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como é que são os filhos de Deus? Como é que eles vão ser na glória? Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, né? Adão pecou e todo o universo foi entregue à vaidade. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória de quem? Dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus vão ser na glória? Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que? A redenção do que? Do nosso corpo. Note bem que não falou da nossa alma. Porque a alma já está, para quem está em Cristo, quem não está é outra coisa. Mas a nossa alma, para quem está em Cristo, já está redimida. Mas nós aguardamos uma esperança para o futuro, que é a redenção do nosso corpo, do corpo físico. Está vendo? Então, você lembra como que Ana Lília nasceu, veio ao mundo, né? E lá no velório nós vimos como ela era muito mais linda do que ela parecia, né? Quando estava, né? Com a sua debilidade, em tempo de mamar. Muitas pessoas ficaram impressionadas com a aparência dela, né? Realmente nós vimos uma feição muito diferente. Que às vezes naquele corpo sofrido que ela tinha, né? Não transparecia a beleza que ela tinha, beleza física, como ela era bonita fisicamente, como ela era atraente, como ela era bela de rosto. Então, agora, todos nós, aqui enquanto nós vivemos, nós também temos corpos debilitados. Os irmãos têm problemas de saúde, nós vamos viver nesse mundo, nós vamos adoecendo, não é verdade? Problema de coluna, hernia de disco, né? Sentindo aquelas dores, né?
E a Bíblia diz que quando o homem passa dos 70, 80, o resto é câncer e infarto. E o que a palavra diz? Que quando a revelação dos filhos de Deus acontecer, nós vamos ter um corpo totalmente perfeito. Um corpo novo. Um corpo diferente. Amém? Não é aquele mesmo corpo. Não é esse corpo que envelheceu, que enrugou, né? Que está debilitado, né? Um cristão que às vezes vai sofrendo, como a nossa irmã Martinha definhou num câncer, não é aquele corpo que a Martinha vai ter. Não é aquele corpo que você vai ver na vida de novo, se você for um filho de Deus. Mas é um corpo que é perfeito, amém? Um corpo glorioso. Não um corpo terreno, mas um corpo celestial. E às vezes você pensa assim, mas o que tem o corpo a ver? Quando a pessoa sofre no corpo, na carne, ela sabe o quanto é significativo ter na Bíblia uma promessa de você ter um corpo perfeito depois do sofrimento. Amém? É isso, né? Pergunte para quem está sofrendo, andando de mulher, né, se ele não quer um novo corpo. Pergunte para a pessoa que anda de cadeira de rodas se ele não quer um novo corpo. Pergunte para a pessoa que, né, que tem aqueles tremores por dentro, que só ela sabe. Pergunte se ela não quer um novo corpo. Todos nós queremos e nós poderemos ter em Jesus, se nós formos filhos de Deus, se nós formos, né, pessoas como Analia, né, puras de coração, né, pessoas boas. E aqui, terminando o contexto, o versículo diz: porque na esperança dessa redenção do nosso corpo, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, qual é a mensagem da palavra? Nós precisamos continuar tendo esperança. E precisamos continuar esperando com paciência. Esperando o quê? A redenção do nosso corpo. Amém? Do seu corpo. Né? E nunca mais vai precisar fazer uma cirurgia, nunca mais vai precisar ir para o hospital, ficar internado, porque é um corpo redimido. É um corpo de glória que o Filho de Deus merece. Amém? Versículo, 1 Coríntios aqui, capítulo 15. Então nós vamos, né, os que ficarem fiéis, obedientes, fazer a vontade de Deus, nós vamos rever a Ana Lília na ressurreição, mas não com aquele corpo, amém? Com um corpo perfeito, diferente, glorioso, né? Então, vimos o semblante dela, né? Físico, como estava, e vimos que ela será muito mais linda que aquilo. 1 Coríntios 15, versículo 35. Preste atenção no que Deus está nos instruindo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Que quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque até de estrela em estrela há diferenças
de esplendor. Pois assim também é aonde? É a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo, corpo sim, mas corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Pode dar vida, pode dar novo corpo. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também todos os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno em Adão, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Cristo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas o quê? Transformados seremos todos, transformados no nosso corpo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo que não vai perecer, e nós seremos transformados de um corpo natural para o corpo espiritual. Amém? Então, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, sobre tudo, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Dona Ana e Companhia Limitada, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é íntimo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4 para finalizar. O que eu quero deixar é a mensagem de esperança. Amém? De esperança na vida eterna. Amém, dona Efigênia? 1 Tessalonicenses 4. Esperança na vida eterna. Então, nós vamos reencontrar pessoas queridas, pessoas amadas, e vamos reencontrá-las diferentes um pouquinho, né? Em corpos incorruptíveis e perfeitos. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. 1 Tessalonicenses 4,
Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como quem? Como os demais que não têm o quê? Não tem esperança. Note bem. Paulo disse: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos cristãos, às pessoas salvas que já morreram. Nós temos conhecimento, amém? Acabamos de ler Romanos 8 e 1 Coríntios 15, falando das coisas como são. Então nós não podemos agir como pessoas ignorantes, amém? Não podemos ser ignorantes em relação às pessoas fiéis a Deus que já partiram. Porque a pessoa que não tem esse conhecimento, ela sucumbe de tanta tristeza. Por quê? Porque nunca mais vai ver mesmo e não tem esperança, não tem nada. Então, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos isso? Então, também Deus, mediante Jesus, o poder dele, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Então, se Jesus voltar hoje, amanhã ou depois, você pode ter certeza que aquela pessoa que pereceu salva em Cristo ou pura vai vir com Jesus, amém? Vai aparecer na vinda dele. Versículo 15, olha: ainda vos declaramos por palavra de Jesus, o Senhor, isto, nós, os vivos, os privilegiados, né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem já partiu em Cristo está fiel no paraíso, vai ser transformado primeiro, amém? Vai ser glorificado primeiro, vai ser revelado como Filho de Deus primeiro, antes de nós. Nós vamos ver aquela pessoa antes de nós sermos transformados, glorificados primeiro. Eles têm, às vezes nós achamos assim, nós somos os privilegiados porque nós vamos ficar, podemos ver a vinda de Jesus. Não, eles são privilegiados porque morreram em Cristo e eles recebem primeiro, antes de nós, toda a glorificação e redenção do seu corpo. Amém? Está vendo? Então diz assim: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eles têm a honra primeiro de vir junto com nós. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Juntamente com a Analia, juntamente com os que nos precederam. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, porque Jesus não vai pisar mais neste mundo. O reino dele não é aqui, amém? Ele vem para nos levar. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu vou vir. Para quê? Para levar vocês comigo.
E é por isso que a gente está fiel até hoje, não é? É por causa de toda essa esperança. É por isso que todo domingo nós partimos o pão, bebemos o cálice. Por isso que nós nos importamos com nossos irmãos. Por isso que nós ofertamos. Podemos ficar mais ricos, né, guardando dinheiro para nós, mas não, nós vamos doar. Porque Jesus vai nos levar. Ele prometeu. Ele não mente. Nele você pode confiar. E eu confio. Amém? Juntamente com ele entre as nuvens para o encontro dos meus ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor e com os nossos irmãos fiéis que já partiram. Amém? Por isso, em relação a esses irmãos fiéis, uma dessas pessoas é Ana Líria, nós não vamos sucumbir de tristeza. Porque foi escrito este texto que nós estamos lendo. Não foi para dar todos os detalhes de como vai ser o último dia, mas foi para que nós possamos nos consolar uns aos outros. Amém? Com essas palavras. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E são estas palavras que Deus usa para nos consolar. Vamos continuar com esperança. Amém? O corpo é o que menos importa. A aparência física neste mundo é o que menos importa. Porque em Cristo nós vamos ter muito mais. Vamos ter a revelação da glória dos filhos de Deus. Amém? Então vamos vivendo para este objetivo, confiando em Jesus, porque foi Ele quem nos garantiu. Primeiro morrendo, depois ressuscitando, sendo exaltado, enviando seu Espírito, inspirando a sua palavra e nos dando sua igreja. E até hoje nos consolando com as mesmas palavras que consolou os irmãos no primeiro século. Quando os cristãos morriam, antes da volta de Jesus, os irmãos pensavam, será que eles vão perder as bênçãos? Paulo diz, não, eles já têm as bênçãos. Eles já vêm primeiro do que nós, abençoados na ressurreição, com novos corpos e na glória dos filhos de Deus, que o próprio universo aguarda de ver. Amém? Então sejamos esperançosos por causa do Evangelho de Jesus. Vamos ficar em pé, fazer a oração.